Olá, seus Suzanos, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula, dia 31/8, né? Então, preparei um formulário, fica bem fácil para vocês responder as questões. E fica fácil para o professor corrigir também, beleza? Gente, então, para começar, vocês vão colocar o e-mail de vocês, o nome completo. E prosseguir para a próxima etapa. Aqui no caso, a gente vem mostrando para vocês alguns fatores, algumas explicações sobre fração, tá? Por exemplo, gente, vamos lá na primeira imagem aqui, ó. Considerando o bolo inteiro uma unidade, podemos representar a parte do bolo que restou na bandeja pela seguinte fração. Então, a fração ela tem o numerador e o denominador. Numerador, a parte que sobrou ou a parte que foi consumida, tá? A quantidade de pedaços que restaram na bandeja aqui no caso, a quantidade que restou. E o denominador, a quantidade de pedaços em que o bolo foi dividido. Ah, professor, mas se eu coloco chocolate? Eu vou colocar a quantidade de chocolate que sobrou sobre a quantidade que ele foi dividido. Facinho, não é? Gente, o que vocês têm que entender? Que toda fração é uma divisão, tá? Por exemplo, aqui essa fração da jarra de açúcar. A jarra é dividida em 5 partes, não é? Então, vamos supor, enchi até a última parte. Então, 5 sobre 5. 5 dividido por 5 é igual a 1 inteiro. Gente, fração é divisão, para vocês entenderem. É o número de cima dividido pelo de baixo. Muito fácil para vocês entenderem, hein? Então, aqui tem os bolinhos que vocês podem reparar também. Nessa bandeja há 52 doces, dos quais 26 são de brigadeiro. Considerando o total de doces na bandeja, podemos representar a quantidade de brigadeiros em relação ao total de doce pela seguinte fração. Gente, então tem 26 brigadeiros os 26 doces de brigadeiro e tem 56 no total. Então é 26 sobre 56, porque o total é 56 e a quantidade que eu tenho é 26. Facinho. Gente, essa daqui eu fui dividido o quadrado em 12 partes, mas pintei 7. Então vai ficar 7. Eu pintei 7 quadradinhos de 12 que tinha. Beleza? Gente, leitura de fração. Essa parte aqui é bem interessante para vocês entenderem, tá? Então, gente, quando eu começo, por exemplo, fração que o denominador é 2, eu sempre leio meio, tá? 1 meio, 2 meio, 3 meio e assim por diante. Fração é que o denominador é 3. Por exemplo, essa daí que está 2 com o denominador 3, 2 terços. Então, denominador 3, eu leio terço. Denominador quarto, leio quartos. Denominador 5, leio quintos. Denominador 6, leio sextos. Denominador 7, leio sétimos. Denominador 8, leio oitavos. E denominador 9, leio nonos, tá? Então, gente, para vocês entenderem mais um pouquinho. A fração também tem as frações decimais, que são aquelas que o denominador é 10, 100 e 1000, tá? Então, toda fração cujo denominador é 10, 100 e 1000 é chamada de fração decimal. Então, quando o denominador é 10, eu leio décimos. Por exemplo, aí está 7 décimos. Quando o denominador é 100, eu leio centésimo. Por exemplo, aí está 23 centésimos. Quando o denominador é 1000, eu leio milésimo. Por exemplo, aí 209 milésimos, tá? Não leio 1000 mais, leio milésimo quando é denominador. Prosseguindo aqui. Gente, quando a fração é a partir do 10, que o denominador é a partir do 10, a gente começa a ler avos, tá? Então, por exemplo, aí na primeira fração, que tem o 6 sobre 11, eu leio 6 onzeavos. Aqui tem 1 sobre 23, eu leio 1 23 avos, beleza? Então, vamos lá para os nossos exercícios. Observe novamente a imagem da página 156. Então, gente, essas atividades aqui estão tudo na apostila. Vocês vão preenchendo a apostila e preenchendo o formulário, tá bom? Façam as contas todas na apostila, só marca a opção no formulário. Página 156, que no caso vai estar essa imagem aqui. Quantos balões... Qual a fração que representa a quantidade de balões? Gente, quantos balões tem no total? Tem 15 balões. Então, vocês vão colocar para mim, qual que é a fração que representa os balões azul? Quantos balões tem azul nessa imagem? Ó? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o pincel para mostrar para vocês. Ó, então, aqui é 1 balão, 2 balão, 3 balão e 4 balão. Então, a fração que representa é 4 sobre 15. 4 sobre 15.
E assim vocês vão marcando as outras, tá bom? Vocês vão contar a quantidade de balão sobre 15. Muito fácil essa. Escreva uma fração que represente a parte colorida de azul de cada fração. Então, gente, quantos... Por exemplo, tem um colorido e foi dividido por quantos? 1 sobre 4, porque foi dividido por 4. Então, A eu venho e marco a 4. Muito fácil para vocês fazerem o restante. Observe como podemos calcular 2 quintos de 240. Então, o que eu faço? Eu multiplico pelo de cima, divido pelo de baixo, tá? Para ficar mais fácil do que está explicando aí. Então, 2 vezes 240, 480. Dividido por 5, eu vejo qual que é o resultado aqui. Dividido por 5 seria 96. Agora eu quero saber 3 quintos de 240, tá? Então, vou fazer 3 vezes 240 dividido por 5. Facinho. Questão 4. O território brasileiro é dividido em 27 unidades federativas, ou seja, 27 estados, no caso 26 estados e um Distrito Federal. Então, 27 unidades federativas, distribuídas em 5 regiões. Observe e responda as questões. Questão A. Determina a quantidade de unidade federativa da região sul, sabendo que a quantidade corresponde ao nono. Então, vou pegar 27 vezes 1 dividido por 9. 27 vezes 1 é 27. 27 dividido por 9. 3 unidades federativas, cheguei à minha conclusão. Gente, a B. Sabendo que a região centro-oeste abrange 4 regiões federativas, que fração representa a quantidade em relação ao total? Gente, 4 regiões federativas, e qual que é o total de região federativa? 4. E o total embaixo de regiões federativas. Muito fácil para vocês fazerem. 5. Cada recipiente a seguir tem capacidade para 1.200 ml. Então, gente, vamos lá. Qual que é a fração que representa a quantidade de líquido? Por exemplo, o primeiro aí, ele foi dividido em quantas partes? Em 3. E uma foi preenchida. Então, é uma parte preenchida de 3. 1/3. E assim vocês vão fazer os outros. Já fiz o primeiro só para vocês terem um exemplo. Questão B. Da quantidade de líquido contido em cada recipiente, qual a quantidade de líquido contida em cada recipiente? Gente, 1.200 é a capacidade total. Então, gente, vamos lá. 1.200, fazer o A. 1.200 vezes 1, 1.200. Dividido por 3, e aí? 400, não é? Então, eu venho e marco 400 na A. E assim vocês vão fazer as outras. Multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo. Facinho para vocês fazerem. Gente, questão 6. Paulo tem uma coleção de canetas com 13 vermelhas e 7 azuis. Com base nessas informações, responda qual é a relação entre a quantidade de canetas vermelhas e o total de canetas que Paulo tem. Então, gente, quantas canetas Paulo tem? Quantas canetas vermelhas? 13. E qual que é o total de caneta? Eu tenho que pegar 13 mais 7 e chego no resultado. Então, o numerador é a quantidade de caneta vermelha e o denominador é a quantidade total de canetas. Tá? B. Qual é a razão entre a quantidade de canetas azuis e o total de canecas que Paulo tem? Então, quantas canetas o Paulo tem? Caneca azul Paulo tem. E quantas canecas? 7 canetas. 7 canecas. E quantas tem no total? Vocês vão fazer a razão. 7 sobre o total. Tá? 7 e o denominador é o total. Questão 7, gente. Para fazer um bolo, Patrícia usa 130 gramas de farinha de trigo e 100 gramas de açúcar. Responda. Quais serão as quantidades de farinha de trigo e de açúcar necessárias para fazer 2 receitas desse bolo? Nesse caso, qual é a razão entre a quantidade de farinha de trigo e a quantidade de açúcar? Gente, isso aqui é facinho. Eu vou utilizar o dobro. Então, se é o dobro de 130 é 260. Se é o dobro de 100, 200. Então, quer dizer que é 260 sobre 200. Cheguei à minha conclusão. Descobri a razão entre as duas. Gente, questão B. Caso a Patrícia queira fazer a metade da receita, gente, então quer dizer que aquela receita lá é dividido por 2. 130 dividido por 2 e 100 dividido por 2, eu vejo qual que é a razão.
aperta enviar, tá? Preencha todas as contas na apostila, tá? Assim que vocês apertar enviar, eu acho que não vai enviar porque eu não respondi. Mas assim que vocês apertar enviar, vai aparecer lá para vocês fazer a correção. Faça a correção, veja o que está certo, o que está errado, corrija o que tiver que corrigir, tá bom? E até a próxima aula, gente. Até na próxima semana, nossa próxima aula de matemática. Tá bom, gente? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima aula.